Capítulo 2. Das relações com o cliente. Artigo 8º. O advogado deve informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda. Artigo 9º. A conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e a pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas pelo cliente, a qualquer momento. Artigo 10. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se o cumprimento e a cessação do mandato. Artigo 11. O advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo justo ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Artigo 12. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada a ciência do constituinte. Artigo 13. A renúncia ao patrocínio implica a omissão do motivo e a continuidade da responsabilidade profissional do advogado ou escritório de advocacia durante o prazo estabelecido em lei. Não exclui, todavia, a responsabilidade pelos danos causados dolosa ou culposamente aos clientes ou a terceiros. Artigo 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado. Artigo 15. O mandato judicial ou extrajudicial deve ser outorgado individualmente aos advogados que integrem sociedade de que façam parte, e será exercido no interesse do cliente, respeitada a liberdade de defesa. Artigo 16. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa. Artigo 17. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Artigo 18. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes, e não estando acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional. Artigo 19. O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o segredo profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhe tenham sido confiadas. Artigo 20. O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer. Artigo 21. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Artigo 22. O advogado não é obrigado a aceitar a imposição de seu cliente que pretenda haver com ele atuando outros advogados, nem aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Artigo 23. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 24. O subestabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente,